Você é o bambambam do direito civil? Você acha que você sabe tudo sobre comodato? Será? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender bastante coisa. Saudações, professor Bruno Ruzon falando, bem-vindo ao canal Compartilha Direito. E hoje nós vamos falar sobre comodato. Mas eu não vou falar nada básico, elementar, não vai ser um vídeo trivial, né? Se você quiser saber coisas básicas sobre comodato, enfim, vá para outro vídeo, não é esse. Esse é um vídeo específico, nós vamos trabalhar com problemas, questões mais complexas e avançadas no contrato de comodato. Eu vou trabalhar 3 questões, tá bom? A primeira delas é a questão das benfeitorias. Quando o comodatário realiza benfeitorias no bem, né, sejam elas úteis, voluptuárias ou necessárias, ele tem direito de retenção? Ele tem direito à indenização dessas benfeitorias? Então essa é a primeira pergunta que eu quero desvendar aqui com vocês. Veja que interessante. As benfeitorias, você está pensando, benfeitorias, professor Bruno, não lembro direito o que é isso. Se você não lembra, eu vou pedir ajuda de um amigo meu. Professor Tiago, é com você agora. Fala, Brunão, beleza? Bom, benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. O que elas são? As benfeitorias necessárias são aquelas de conservação da própria coisa. As benfeitorias úteis são aquelas que aumentam a sua utilidade. E as benfeitorias voluptuárias são aquelas relacionadas ao prazer, né? a diversão e tudo mais. Agora, professor, como que eu vou saber o que é cada uma? Vai depender muito das circunstâncias do caso concreto. Veja você que uma churrasqueira no fundo da sua casa muito provavelmente vai ser considerada uma benfeitoria voluptuária. Em uma churrascaria ela é uma benfeitoria útil, ela aumenta a possibilidade de uso e tudo mais. Você pensa em uma banheira na sua casa, é uma benfeitoria voluptuária. Em um hotel ela é uma benfeitoria útil, ela muda o status aí do apartamento e tudo mais, tá certo? Valeu! Muito obrigado, professor Tiago. Veja, no Código Civil, a parte que disciplina comodato não tem nenhuma regra específica sobre benfeitorias. É bem verdade que existe lá o artigo 584, que impõe ao comodatário suportar as despesas ordinárias do bem. Mas benfeitoria não é despesa. Então esse artigo 584 não resolve o problema. Nós temos que ir lá para o direito das coisas, no artigo 1219, e lá está previsto que o possuidor de boa-fé ele tem direito de retenção e direito de indenização das benfeitorias úteis e necessárias. E o comodatário, meu amigo, o comodatário é um possuidor de boa-fé. Então se você pegar o artigo 1219, você resolve o problema. Então o comodatário, com base no 1219, teria sim direito às benfeitorias úteis, a direito de retenção e direito de indenização das benfeitorias úteis e necessárias. O problema é o seguinte, às vezes o comodato pode ser um contrato escrito, e nesse contrato escrito pode haver uma cláusula de renúncia ao direito de retenção e ao direito de indenização das benfeitorias. Essa cláusula seria válida? Veja, é uma questão interessante. Quando você vai para o contrato de locação, né, a doutrina e a jurisprudência reconhece como válida a cláusula de renúncia de direito de retenção e direito de indenização de benfeitorias. Inclusive há uma súmula no STJ, que é a súmula 335, que reconhece a validade dessa renúncia. Então, né, fazendo aqui um raciocínio, se no contrato de locação seria válida uma cláusula de renúncia, no contrato de comodato me parece que também haveria uma validade se o comodatário expressamente renunciar ao direito de retenção e o direito de indenização das benfeitorias. De qualquer forma, o que diz a jurisprudência sobre isso, professor Bruno? Se você for no STJ, você vai encontrar julgados reconhecendo o direito de retenção e julgados dizendo que não há direito de retenção. Então eu vou colocar aqui menção, desse lado aqui eu vou colocar o julgado que é favorável ao direito de retenção do comodatário e desse lado aqui eu vou colocar o julgado do STJ que é contrário, que diz que o comodatário não tem direito de retenção. Opinião aqui do Compartilha Direito. Favorável, né? Com base no 1219, o comodatário tem sim direito de retenção e direito à indenização das benfeitorias úteis e necessárias. Certo? Vamos para o próximo problema. Situação número 2. Venda do bem que está em comodato. Essa é uma situação também bem peculiar. Então veja, o fato do bem estar em comodato não impede o proprietário, o comodante, de vender o bem. Né? Você sabe que ele continua com direito a dispor daquele bem. A questão é, se ele fizer isso, o comodatário tem que devolver? Como é que fica?
esse aspecto. E daí eu vou chamar a atenção de vocês a um artigo muito importante que está lá no Código Civil, que é o artigo 581, que traz uma proteção muito forte ao comodatário em contratos com prazo determinado. Esse artigo 581, vou colocar ele aqui, eu não, né? O Adriano que coloca. Adriano, coloca aqui o 581, ele contém uma regra que é a seguinte: o comodante ele só pode pedir a retomada do bem se houver uma situação imprevisível, urgente, e essa situação tem que ser provada judicialmente. Então olha só, diante desse cenário você vê que no contrato por prazo determinado não tem como, né, obrigar o comodatário a devolver o bem antes daquele prazo. Então se houver uma venda, né, o comprador daquele bem terá que aguardar o término do comodato. Professor Bruno, e se for um contrato por prazo indeterminado? Bom, se for um contrato por prazo indeterminado, de fato ele pode ser rompido a qualquer momento. A única coisa que você tem que lembrar é que o artigo 473, parágrafo único, ele traz uma proteção. Ele diz que dependendo da natureza do contrato, né, e daí isso fica ao arbítrio de um juiz, é necessário observar um determinado prazo para uso daquele bem. Então, em termos bem objetivos, no caso de alienação de um bem, se houver um contrato por prazo determinado, o comodatário vai fazer jus a se manter no imóvel, né, ou com o bem imóvel, se for o caso, até o término. Se for por prazo indeterminado, aí a tendência é ele ter que entregar esse bem, tá bom? Ah, só uma observação. Quando ele vai entregar o bem, se for um bem imóvel, por exemplo, a gente pode buscar por analogia, né, o prazo do artigo 8º da Lei de Locação, que é de 90 dias, tá? Então, esse também é um detalhe interessante, né? Mesmo que tenha que devolver o bem, se for um bem imóvel, talvez você possa pleitear um prazo aí de até 90 dias para essa desocupação, com base na Lei de Locação, né, numa aplicação analógica. Então, jurisprudencialmente, não há nada, pelo menos nos tribunais superiores, sobre essa matéria. Então a gente decide aqui, enquanto compartilheiros, nós opinamos com base só na legislação. Questão número 3, o aluguel pena. Aluguel pena, professor Bruno? Você nunca ouviu essa expressão aluguel pena? Então você nunca estudou comodato, né? Porque aluguel pena é um instituto bem peculiar e super importante no comodato. O que é esse instituto? Ele está previsto lá no artigo 582, bem no finalzinho. Adriano, me ajuda, coloca aqui o 582, por favor, o pessoal dá uma lida. E ele prevê o seguinte: no comodato por prazo determinado, se o comodatário não devolver o bem, o comodante, né, o dono do bem, pode estipular um valor que terá que ser pago por esse comodatário no período que ele extrapolou o prazo previsto no contrato. A questão é, que valor que o aluguel pena pode ter? Porque o código, se você olhar o Código Civil, ele não dispõe, ele não coloca os parâmetros para fixação desse aluguel pena. Daí você vai falar assim, professor Bruno, se o código não dispõe nada, você pode colocar o valor que você quiser. Cara, se você está pensando assim, você não estudou direito contratual, né? Porque veja bem, hoje tem toda uma principiologia, tem lá a boa-fé objetiva, função social do contrato. Não é assim, faz o que quer, né? Não é assim que funciona o direito contratual contemporâneo. Então, a gente precisa encontrar alguma baliza, algum limite. Se você for na jurisprudência do STJ, tem um julgado muito interessante, relatado pelo ministro Paulo Tarso Sanseverino. Vou colocar o julgado aqui, né? O Adriano que coloca, desculpa, o Adriano coloca aqui o julgado para nós, por favor. Coloca aí, Adriano, isso, bem bonitinho, isso, faz até um barulhinho, um plim, aí fica bom. Então veja, nesse julgado, o STJ entendeu como válido o aluguel pena fixado até o dobro do valor de mercado. Nossa, professor Bruno, o dobro? Mas isso não é injusto? Veja, não, porque o objetivo do aluguel pena não é indenizar o comodante. Se fosse indenizar, tudo bem, seria o valor de mercado. Mas o objetivo do aluguel pena é compelir o comodatário a entregar o bem. Então tem que ser um valor maior do que o valor de mercado, senão para o comodatário, se não mexer no bolso dele, ele vai continuar com o bem. Então é por isso que o STJ admitiu nesse julgado que você fixe o aluguel pena, e veja, quem fixa é o comodante, né? Ele notifica lá com o valor até o dobro do valor de mercado. Professor Bruno, e o comodatário tem que pagar? Tem, vai ter que pagar. Ele vai incidir, é um caso muito mencionado na doutrina de autotutela, previsto lá no Código Civil, o aluguel pena no comodato. Então é isso, pessoal. Ó, tenho certeza, né? Você estava achando que você era bambambam do direito civil, né? Você sabia essas 3 questões? Eu acho que você não sabia, aprendeu agora. Vai, confessa, bota lá no comentário. Professor Bruno, obrigado. Pode agradecer, tá? É isso aí. Esse é o espírito, né? A gente tem que colaborar.
E para me colaborar, você vai se inscrever no canal, você vai dar um compartilha e depois você vai lá no Instagram, vai lá no @canal compartilha direito e deixa seu comentário, dá um like lá, né, pessoal? Vamos estimular esse canal de tanta qualidade, né? A gente contribui tanto com vocês, contribua um pouco com a gente também, por favor. Então é isso, até a próxima, tchau!